Fala galera da XP Educa, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal. Hoje eu vou dar uma aulinha bem prática, bem objetiva, para ensiná-los a fazer formatação condicional. Sim, nós vamos aprender a fazer regras de realce nas células. Mas antes de mais nada, se você ainda não é inscrito, já te inscreve aqui no nosso canal, deixa o like, porque eu sei que se você não deixar o like agora, vai acabar assistindo e esquecendo lá no final. Então, já faz aquele pacote youtubístico. Se inscreve, deixa o like, ativa o sininho e compartilha também com aquele seu colega, com aquele seu amigo que precisa aprender um pouquinho mais sobre Excel. E também já nos segue nas redes sociais, porque todos os dias nós temos algum conteúdo sendo postado para esclarecer as dúvidas dessa ferramenta estratégica que vai servir não só para facilitar o seu trabalho, mas também para te destacar. Então, vem comigo que eu vou colocar a planilha na tela para nós vermos como funciona a formatação condicional. Bom, eu trouxe aqui para vocês um primeiro exemplo, que é um clássico para aqueles que trabalham num departamento pessoal, num departamento de RH. Seu chefe te ligou e disse o seguinte: eu preciso saber quem anda se atrasando na entrada do turno da manhã. Você foi até o sistema, extraiu da base de dados uma planilha onde tem o nome do funcionário e o horário que ele registrou o ponto. Perfeito, até aqui. Como que nós vamos fazer isso então? Bom, nós vamos então primeiro selecionar aqui na coluna o horário de entrada desse funcionário. Depois nós vamos até aqui em cima, logo abaixo da guia automatizar, nós temos formatação condicional aqui, ó, bem no grupamento estilos. Aqui nós vamos clicar então em formatação condicional, regras de realce de células é maior do que. Aqui vejam que ele já selecionou e me trouxe automaticamente a hora 8h05. Eu posso fazer de duas formas. Eu posso digitar manualmente, o horário de entrada é às 8 horas. E o meu chefe quer saber quem chegou depois das 8. Ou eu posso, no caso aqui, eu tenho o horário de entrada identificado na planilha, eu posso só clicar na célula onde eu tenho o horário de entrada. E aqui eu vou selecionar qual que é o preenchimento que eu quero. Nesse caso, eu vou deixar então em vermelho escuro, para chamar bem a atenção. Ok. Mas o meu chefe, ele quer saber só aqueles que se atrasaram. Então, eu vou fazer mais uma coisinha. Vou selecionar aqui todos os meus dados e vou apertar em Ctrl. Deixa eu até escrever aqui para vocês. Ctrl mais Shift mais L. Então, selecionei os dados. Vou clicar aqui, Ctrl Shift L. Para quê? Para que ele coloque aqui no meu cabeçalho um filtro. Neste filtro, então, eu vou em horário e vou, então, marcar, então, do maior para o menor. Prontinho. Aqui eu já tenho os atrasados daquele dia. Esse é um dos exemplos de como nós podemos utilizar a formatação condicional. Quer um outro exemplo? Vamos então para uma lista de supermercado. Bom, quem me conhece sabe que eu adoro supermercado. Adoro pegar o carrinho, passo um tempão lá dentro. Mas eu não gosto de ir lá para comprar qualquer coisa. Eu gosto de aproveitar promoções. Afinal de contas, a gente gasta muito em mercado. Pelo menos eu gasto muito em mercado, eu como muito. Então, eu trato o meu estoque lá em casa como se fosse o almoxarifado de uma empresa. Eu tenho inclusive uma planilha de Excel onde eu sei os preços de referência e o quanto que eu vou pagar em cada um daqueles itens. Bom, manias à parte, então, vamos para o nosso exemplo aqui, uma lista de supermercado. Eu quero saber
qual item eu estou gastando mais. Então, eu vou selecionar toda a minha coluna aqui onde eu tenho os valores, vou novamente em formatação condicional, vou em escalas de cor e vou colocar aqui mais regras. Vou selecionar aqui em tipo, presta bem atenção, nós temos aqui diversas opções. Eu vou simplesmente deixar marcado, formatar todas as células com base em seus respectivos valores. E vou aqui embaixo em formatar todas as células com base em seus respectivos valores, estilo de numeração, tipo. Eu vou, perdão, estilo de formatação, escala. Vou colocar escala tricolor. Eu quero ter 3 cores, então, aqui dentro desse meu degradê. Então, o valor mais baixo, eu quero que ele seja verde. Significa que eu estou gastando menos com aquele item. O valor mais alto, eu quero que ele seja um vermelho bem forte. E aqueles valores que estiverem entre o menor e o maior, eu quero que eles fiquem laranja. E ok. Perfeito. O Excel então já pintou numa escala de cores. Mas vocês podem observar que ele não está num degradê muito certo, não está num degradê certinho, correto? Vamos então ajustar para que isso fique visualmente mais claro. Vou selecionar todos os dados, novamente aqui, Ctrl Shift L para inserir um filtro. Vou então filtrar o valor do menor, perdão, do maior para o menor. Aqui neste caso, o que eu mais estou gastando é com carne bovina. O item que tem o preço por quilo mais caro, que tem o preço unitário mais caro, é a carne bovina por R$ 42,90. Sendo que o mais barato, o valor unitário, ele é de R$ 2,50. Perfeito? Entendido então como funciona a escala de cores? Olha, fica bem visualmente bem interessante aqui para nós observarmos. Beleza? Vamos então aqui para o nosso próximo exemplo. Lista de peças. Bom, nessa lista de peças eu tenho aqui a descrição da peça, o valor de referência, que é aquele valor que eu extraio da minha média paga durante 12 meses, que é o valor histórico. Então eu comprei parafuso em janeiro, fevereiro, março, abril. Eu somo tudo, eu divido pelo total de meses e eu vou ter o meu valor de referência. Geralmente é o intervalo de um ano aqui que eu utilizo. E eu vou ter o valor pago. Por quê? Muitas vezes o valor que, a média de valor que eu costumo pagar no mercado, eu não consigo encontrar ou eu encontro num preço inferior. Por exemplo, chapa de aço 1 milímetro. No mercado, eu costumo pagar uma média de R$ 120 a unidade. Contudo, o preço que eu consegui pagar nesse dia, neste mês, foi de R$ 118, uma economia de R$ 2 por unidade. Por outro lado, o parafuso sextavado de 10 milímetros, que custa em média R$ 2,50, eu encontrei apenas por R$ 2,60, foi o menor preço que eu encontrei naquele mês, então eu paguei 10 centavos a mais por unidade, perfeito? Então, entendido aqui como funciona a nossa, como estão estruturados os nossos dados, vamos então para as regras de realce. Eu quero saber então, sempre que o valor for pago a mais, eu quero que ele me sinalize em vermelho. E quando for pago a menor, eu quero deixar em verde. Então, vamos lá então fazer isso. Primeira coisa, vou selecionar o meu intervalo de dados dos valores pagos. Aqui eu selecionei utilizando o atalho Ctrl Shift seta para baixo, botão direcional para baixo. Vai aí, sempre anota os atalhos, porque atalho no Excel é igual a aumento de performance. Então, antes eu já falei para vocês, Ctrl Shift L para incluir filtros e agora Ctrl Shift e direcionais para selecionar
dados em determinado intervalo. Essa é uma planilha pequena e não precisaria fazer isso, mas no dia a dia nós costumamos trabalhar com planilhas sempre gigantescas, né? 1.000, 2.000 linhas, assim, falando por baixo, né? Eu já trabalhei com planilhas no limite do Excel, com 50 e poucas mil linhas. Então, vamos aqui de novo, voltando para o nosso exemplo. Selecionei então meu intervalo de dados, agora eu vou novamente em formatação condicional, nova regra. Aqui eu não vou usar aquelas funções pré-definidas, então nova regra, não se preocupem. Aqui no na nossa última opção, usar uma fórmula para determinar quais células devem ser formatadas. É uma fórmula bem simples, mesmo quem não sabe muito de Excel ou quase nada, ou que não sabe nada, vai conseguir usar isso no seu dia a dia no trabalho. Então, igual, a célula que eu quero saber, que eu tenho por referência, ela está na coluna C e ela começa na linha 11. Então, eu coloco igual a C11 e deixo ela assim para que ela fique uma referência relativa. Se você não sabe a diferença entre referência relativa e referência absoluta, fica tranquilo. Isso você vai aprender lá no nosso curso de Excel ou nas nossas aulas que falamos um pouquinho mais sobre outras fórmulas, outras funções, ou até mesmo na criação de macros. Aqui você precisa apenas conhecer esse conceito. Então, igual C11. Sempre que o valor de referência que está a partir da célula C11 for menor do que o valor que está na coluna D, célula 11, eu quero que fique de vermelho, porque significa que eu paguei mais. Eu vou transformar a coluna D numa referência uh, absoluta, eu vou travar a coluna D, porque eu quero que a linha seja variável, mas a coluna, o Excel sempre utilize a coluna D para observação. Então eu vou colocar o sinal de cifrão antes do D. E vou clicar em formatar e selecionar a cor, beleza? Eu posso então aqui selecionar tanto o número, fonte, borda, preenchimento. Eu posso selecionar vários tipos de formatação. Vamos ficar só no preenchimento aqui hoje, ok? E ok. Belezinha. Agora podem ver, ó. Aqui no parafuso sextavado, a minha referência era 2,50, eu paguei 2,60, ficou em vermelho 2,60. A minha porca sextavada, a referência era 1,80, então eu paguei 1,70 e está em branco. Vamos então adicionar mais uma regrinha, formatação condicional, nova regra, de novo, com uso de fórmula, igual C11, já sabemos por quê, for maior que, travamos a coluna, D11, porque sempre que o valor de mercado for maior do que o que eu efetivamente paguei, significa que eu estou economizando. Então vou formatar e eu quero de verde, escuro, e eu vou colocar aqui a fonte. Vamos colocar ela em negrito, com a cor branca, beleza? E ok, ok? Aqui, perfeito. O Excel então já visualmente me apresentou quais são aqueles itens que eu paguei mais barato, quais são aqueles itens que eu paguei mais caro. Posso então utilizar o filtro Ctrl Shift L para observar e fazer as minhas análises. Perfeito. E o Excel então já identificou aqui aqueles itens que eu paguei mais caro e aqueles itens que eu paguei mais barato do que a minha média histórica. Perfeito? Eu espero então que vocês tenham gostado. Só recapitulando então, aprendemos aqui como identificar as pessoas que estão chegando atrasadas aqui, um horário com relação a outro. Aprendemos então aqui a formatação condicional por escala de cor e aprendemos por fim aqui a formatação condicional através do uso de fórmulas para identificar os valores que estão
a maior ou a menor daquilo que a gente pagou na nossa média histórica aqui com relação às peças. Pessoal, essa foi então a nossa aulinha. Eu espero que todos vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu like. Vou dizer mais uma vez, se inscreve no canal, compartilha com aquele seu amigo, com aquele seu colega que precisa saber um pouco mais sobre Excel. Um abraço e nos vemos nos nossos próximos vídeos.